que abrangem o tópico de física, mas principalmente a Olimpíada Brasileira de Física e a Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas também. Mas antes de começar especificamente falando sobre a Olimpíada, quer dizer, eu vou falar de vamos pensar assim, de um problema que a gente tem, né? Que é um dos motivadores para nós desenvolvermos no passado esse projeto, que é, na realidade, o ensino. Não só o ensino de física, mas o ensino de ciências da natureza, tá certo? E eu vou começar mostrando aqui o último resultado que a gente tem. O resultado de 2017 ainda não está disponível, não sei se vocês sabem, tinha um programa da OECD, que é uma organização econômica, que desenvolve esse Program for International Student Assessment, que é o PISA. Acho que todo mundo de vocês já deve ter escutado falar isso, né? O PISA, ele é um programa que basicamente ele faz, quer dizer, aplica-se provas em diversos países que são da organização e depois faz-se uma avaliação e faz um ranqueamento. Mas aí você pode perguntar, como é que você consegue fazer o mesmo exame em diferentes países e cujos estudantes têm diferentes currículos e assim vai? Mas a ideia do PISA basicamente é observar qual é a compreensão de ciências que o aluno tem, basicamente, leitura. Então, se a leitura, ou seja, como que um aluno consegue compreender um texto normal. Em ciências, como que ele consegue compreender um texto relacionado com ciências. E aí de forma interdisciplinar também. E, por fim, matemática. Matemática é uma linguagem universal, então, basicamente, está bem estabelecido. Então, esse é o resultado que nós temos, né? De 2015, foi aplicado em 2017, é de 2 em 2 anos. Então, vocês veem aqui que Singapura é sempre esses aqui são os top 5 dos países, né? É muito parecido com o nosso Enem, tá certo? Na realidade, o nosso Enem ele é muito parecido com o PISA. A ideia do Enem foi basicamente do PISA, né? Dessa parte de ciência da natureza, linguagem, códigos, e com as ciências sociais. Ciências sociais é muito específico de cada cultura. Essas 3 aqui, leitura, ciências e matemática, é um conhecimento universal que um aluno deveria ter, tá certo? Então é muito parecido com o nosso Enem, né? E depois eu vou mostrar uns resultados do nosso Enem. O máximo seria 1000 pontos, né? Certo? Então, mas aí eles fazem uns comparativos, né? Qual que seria o que se espera-se que um aluno tenha, né, de compreensão. Então, Singapura, Japão são basicamente países da Ásia e país da América, que é o Canadá, países nórdicos, basicamente, né? Agora, tem que tomar muito cuidado com a análise desses dados, né? Singapura, há 50 anos atrás, era um país cujo desenvolvimento, 50, 60, né? 1950, por aí, era um país cujo desenvolvimento era muito pior do que o Brasil na mesma época. Aí se fosse feito um esforço muito grande na educação em Singapura. Porém, quem conhece Singapura é um país de 40 quilômetros quadrados com 1 milhão e pouco de pessoas. Então, qualquer programa que se desenvolva num país com 1 milhão de pessoas, certamente é muito mais difícil de você ter num país como o nosso, de 200 milhões, 40 milhões de estudantes. Canadá ele tem uma certa peculiaridade, Finlândia também, Irlanda, Hong Kong é a China. Oi?
Finlândia está mais embaixo. Eu não coloquei aqui, só coloquei os 5. E esse aqui é o resultado do Brasil. Só coloquei o Brasil, a parte de ciências, né? Se você for ver, assim, em termos gerais, não é uma coisa muito diferente, né? 560 para 400, parece que é uma escala, assim, você pode entender como isso uma escala logarítmica, tá certo? Então, não é uma coisa linear. Então, o Brasil ele teve uma evolução considerável, de 2000 até 2009. Depois, nós praticamente estagnamos em ciências, tá certo? Ou seja, a compreensão de ciências que o nosso aluno tem, ou seja, a partir de um texto que envolve conceitos interdisciplinares, qual é o entendimento que o nosso aluno tem? E, bom, nível básico, né? O nosso aluno, então, o PISA ele também reconhece o seguinte: qual é a percentagem de estudantes brasileiros que estão abaixo do nível básico de proficiência nas áreas avaliadas? O que significa isso? Significa que é dado o exame, é feita uma análise assim, esse aluno que tem essa pontuação, ele tem uma proficiência, ou seja, ele consegue entender o que foi proposto no exame. Então, em leitura, os nossos alunos, 50% não entendem aquilo que leem, né? Um texto básico. Em ciências, isso é um pouquinho maior. O pior é em matemática. Nossos alunos eles têm uma dificuldade muito grande de matemática. E aí o Brasil ele faz uma separação pela rede privada, rede federal. Quer dizer, rede privada, federal, não tem muita diferença, isso é de se esperar, porque o ensino na rede federal ele é muito diferente da rede estadual e, por fim, muito mais diferente do que a rede municipal, tá certo? Se bem que aqui a rede federal ele agrega estudantes que são de um nível, não de um nível, mas de uma condição diferente, porque geralmente para você ingressar na rede federal você tem que ter uma pré-seleção. Já a rede estadual, vamos dizer assim, não há uma restrição de entrada. E também na rede municipal. Então esse é o nível do nosso país em relação ao mundo, tá certo? O Brasil ele deve estar entre os 10 últimos, né, entre 70 e 80 países que participam desse programa. Esse aqui é o resultado, isso aqui é do Enem 2018. This is our national exam. We have something like PISA, but for 6 million students every year. So we also have a natural science and technology exam. So very similar, the analysis of the data. So, então, esse aqui de 2017, o MEC, o INEP, ele não divulga esses resultados mais da forma como que ele divulgava, mas ele divulga a base de dados, os chamados microdados. E aí, empresas particulares e escolas privadas, elas fazem essa análise. E depois, se vocês quiserem, desse ano, saiu agora em junho e já tem análise. São 28 mil escolas que participam no Brasil todo. As 100 primeiras escolas, elas têm uma média de 658 em ciências da natureza. As 100 últimas têm 435. Tá certo? Então não é uma, como o Robert falou, né? É uma escala, não é uma escala linear, é uma escala, para você tirar essa nota é muito difícil, tem que acertar muitos, e para tirar essa nota não precisa acertar muitos, né? Porque o INEP, ele usa a teoria de resposta ao item, aonde são classificadas os níveis de dificuldade das questões. Quem acerta questões fáceis tem poucos pontos. Se muitos acertam aquela mesma questões ainda, os pontos diminuem. Se poucos acertam uma determinada questão, os pontos aumentam. Tá certo? Então, pode ser que num dado exame ninguém vai tirar 1000, como acontece. Certo? Mas, se todo mundo acertasse tudo, a nota seria 1000. Então, essa é a nossa
vamos dizer assim, um raio-x da nossa educação. Do ponto de vista de ciências, né? Do ponto de vista de ciências, o que a gente conclui é que a grande maioria dos nossos estudantes, eles não têm condição de entender e de acompanhar a evolução da tecnologia do dia a dia. Então, isso significa que a expectativa e a perspectiva de trabalho que esse determinado aluno vai ter no futuro, que é a grande massa, é muito ruim. Né? Então, ele não vai ter condição de alcançar um nível de emprego relativamente bom. Tá? Então, ele vai ser um aluno que, ao fim do ensino médio, vai conseguir empregos, vamos dizer assim, de baixa remuneração. Pode ser que ele faça um curso técnico e melhore? Pode, tá certo? Mas isso aqui só vai ser restrito àqueles que têm condição de entrar num curso técnico ou então na universidade. Ou seja, a grande maioria dos estudantes, ou da formação que a gente está dando para eles, não é uma formação adequada. Aí eu não vou discutir quais são ou não esses fatores, como melhorar isso e assim vai. Mas o que eu quis fazer essa introdução é basicamente falar assim, bom, a nossa escola tem que melhorar, isso é uma condição que demanda não só um esforço do governo, mas um esforço de todos, certo? Porque quer dizer, a escola é feita não só pelos professores, mas alunos e comunidade, e também o que nós podemos dar de contribuição para a escola, tá bom? Bom, a universidade, como nós somos pesquisadores da universidade, a gente pode fazer difusão, tá certo? Mas eu entendo difusão como uma forma de transmitir conhecimento de uma forma geral, não só para os estudantes, mas para o público. Atividades do tipo extracurricular, ou seja, fazer com que a escola participe de uma atividade, isso existe várias atividades durante o ano, feiras de ciência, tem atividades culturais também, são atividades extracurricular, que também fazem aumento agregam cultura ao estudante. E uma das formas de você fazer isso, que surgiu no Brasil principalmente nos anos 2000, são as Olimpíadas do Conhecimento. Ou seja, são atividades que são extracurricular, ou seja, não são obrigatórias. O aluno participa se ele está motivado. E aí, essas Olimpíadas do Conhecimento, eles podem, primeiro, no ambiente escolar, motivar a escola a desenvolver um programa. O professor dentro da escola, ele pode desenvolver um programa. Se os alunos estão interessados, eles vão lá e forçam o professor a fazer um programa. Isso certamente acontece com mais intensidade nas escolas privadas. Porque as escolas privadas, elas têm vamos dizer assim, não obrigação, mas elas têm esse viés, porque isso também faz com que elas fiquem mais conhecidas. As escolas públicas também, tá? Tem professores muito interessados, tá certo? Não tanto quanto nós gostaríamos, mas isso faz uma motivação ao estudante. Bom, e aí é uma motivação e é uma competição, vamos dizer assim, do ponto de vista pedagógico, existe muitas discussões. Até quando uma competição é uma coisa boa para que se melhore a qualidade da educação, tá certo? A gente pode ficar discutindo isso horas e horas aqui, do ponto de vista tanto científico quanto pedagógico. Agora, o fato ela tem que ser alguma coisa voluntária, não pode ser uma coisa imposta. O estudante tem que ir de livre e espontânea vontade fazer essa competição, tá certo? E também a competição, ela tem que oferecer alguma coisa que faça alguma coisa que agregue ao estudante, não só apenas uma prova, tá certo? Então eu vou fazer uma Olimpíada. A Olimpíada é prova tal dia. Vou lá, faço a prova, tirei 0, não quero mais saber de física. Tá? Isso acontece. O aluno ele pode
involuntariamente e se frustrar, certo? Depois da prova. Isso geralmente acontece. Então tem que ter muito cuidado desse ponto de vista. Então, nesse ponto de vista, pessoas que defendem que a competição não é uma coisa boa, elas têm razão no que fala. Ou seja, a frustração pode ser um ponto negativo. Agora, do ponto de vista positivo, você pode imaginar que essas competições, elas estão levando a escola a oportunidade da escola participar de uma atividade extracurricular que, se não existisse, elas não estariam participando. Elas podem também estar motivando certos estudantes que, se não tivessem esse tipo de atividade, eles iam focar simplesmente naquilo que os professores dão em sala de aula, que é uma atividade, principalmente na parte de ciências, que é uma atividade, na sua maioria das vezes, chata, do ponto de vista, porque ensinar ciência só com quadro negro é uma coisa, vamos dizer assim, do ponto de vista de motivação, terrível. Por quê? Porque a ciência na natureza, ela vem, como o professor Moisés falou, Vanderlei sempre, da parte da observação e da experimentação. É isso que cria o gosto do aluno. Principalmente daquele aluno mais novo, que está no ensino fundamental. Porque depois do ensino médio, o aluno ele fica o foco mais na parte de ingresso no ensino superior. Então, essas Olimpíadas do Conhecimento, e eu vou falar basicamente das Olimpíadas Brasileiras de Física. Hoje nós temos a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Só um adendo aqui, esses anéis conectados aqui, deu um problema muito sério, porque o Comitê Olímpico Brasileiro não gostou, não gosta, e estava querendo fazer com que nós tirássemos isso, porque isso aí é uma marca da Olimpíada, né? Então, gerou teve até uma intervenção do ministro, tá, apaziguar as coisas, porque o comitê achava que isso aí era uma marca da Olimpíada, então não poderia os arcos juntos, né? Não poderia ser usado em outra competição. Bom, detalhes. Bom, qual é a ideia de uma Olimpíada do Conhecimento? Não? Essas Olimpíadas científicas são eventos para estudantes do ensino fundamental ou médio, podendo também ser alunos de primeiro ano da faculdade ou também de cursos técnicos, cujo objetivo comum é o de incentivar o estudo nas diversas áreas do conhecimento. É um evento extracurricular de participação voluntária, individual ou em equipe. Ela é composta por provas, desafios, elaborações de textos e projetos, programas de computadores, pesquisa de campo e etc. Certo? Eu também, aí também pode ser incluído feiras, né? Feiras do conhecimento, feiras científicas. No Brasil, nós temos hoje várias Olimpíadas, né? Tem saúde e meio ambiente, agropecuária, biologia, matemática é mais antigo, química, astronomia e astronáutica, de história, a Olimpíada Brasileira de Física e a de robótica. Né? Essas são as principais, existem outras também, neurociência, tem outras de menor abrangência, tá certo? Elas, desde a criação da UBMEP, né, que é a de matemática de escolas públicas, dividiu-se um pouco, começou-se a fomentar e incentivar as escolas públicas a participarem de uma forma, vamos dizer assim, sem a participação de escolas privadas. Se bem que a UBMEP mudou, agora ela participa tanto de escolas públicas quanto privadas nos últimos 2 anos, tá certo? Então tem a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública, isso aqui na escola pública, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas e a Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. De física, né, as Olimpíadas Internacionais, a gente pode dividir, que o Brasil participa, né? O Brasil participa da Olimpíada Internacional de Física, desde 2000, eu vou mostrar isso depois para vocês, a Olimpíada Ibero-Americana de Física, que comporta países que participam da Federação Latino-Americana de Sociedades de Física, FELASOF.
Então, o Brasil participa dessa federação e os membros da América Latina, América do Sul, que fala espanhol e português, mais Portugal e Espanha. A Olimpíada Brasileira de Física da Europa, o Brasil é convidado a participar também desde 2000, é relativamente recente. O Brasil participa de uma outra forma dessas Olimpíadas do Conhecimento, que é o Torneio Internacional de Jovens Físicos. E também participa de uma Olimpíada de Ciências Júniores Internacional, desde 2004. Essa Olimpíada Júnior é para alunos até 15 anos, e aí envolve física, química e biologia, ciências de uma forma integrada. Bom, essa seria a Olimpíada Internacional de Física. O professor Hans Jordan aqui é o presidente, o site dela. Esse ano a Olimpíada vai ser em Portugal, os nossos patrícios vão organizar daqui a uma semana. São 94 países que vão participar, o Brasil está entre eles. E Oi? Nesse ano foram 5 homens, que são o nosso time. Pode ser mulheres do quê? Que vão no time? Não. Nesse ano, acho que nós temos 5 garotos. 2 mulheres? Acho que não. Só se for em química, talvez. Em física, bom, depois a gente pode até falar sobre como a participação de gênero na Olimpíada. Bom, as nacionais, né? A gente tem a Olimpíada Brasileira de Física, aí tem algumas regionais, né? Cearense, Paulista. Nós também temos uma Olimpíada Júnior, que tem uma parte de física. Nós também temos um torneio interno de jovens físicos. E, desde 2016, a Olimpíada Nacional de Ciências. Tá certo? Então, o aluno tem uma variedade enorme de eventos que ele pode participar. Tá certo? Tudo isso faz parte de um esforço que o MCT, através do CNPq, faz, que é a popularização da ciência. Tá certo? E também tem... Oi? Também tem alguns sites criados pelos próprios estudantes, que os estudantes eles mesmos se organizam e fazem websites onde eles próprios fazem questões, ensinam. Então, essa peer instruction é uma coisa que acontece. So, in Brazil, we have some websites that the students, by themselves, they make problems and everything. So, just like a peer instruction, the students can help other students. So, the older one try to help the new ones and the young ones, okay? So, all by students, no any institution. So, only students, there are maybe 2 or 3 websites, 2 ou 3 sites em que alunos ajudam alunos, certo? Isso é uma coisa muito interessante. E eles propõem problemas, eles propõem soluções, então eles fazem... Isso aqui é a Olimpíada Brasileira de Física, né? Ela é organizada pela Sociedade Brasileira de Física, essa é a Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas, tá certo? Então, a Olimpíada Brasileira de Física, ela é organizada pela Sociedade Brasileira de Física desde 1999, em nível nacional, tá certo? Mas tem alguns eventos precursores aqui. De 1985 e 86, o professor Shigeo Watanabe organizava não só a matemática em São Paulo, mas também ele organizou uma Olimpíada de Física na USP de São Paulo. E organizei de 94 a 98, lá na USP São Carlos, regional também, um evento. Aí tinha uma Olimpíada do Vale do Paraíba, Juiz de Fora, tinha vários, a do Ceará também é antiga, tinha vários eventos regionais. E aí, a partir de 1999, a Olimpíada Brasileira de Física, ela tornou-se um evento da Sociedade Brasileira de Física. Os objetivos básicos dessa competição, né, desse evento, basicamente estimular alunos do ensino médio fundamental pelo interesse de ciências em geral, proporcionar desafios intelectuais de ordem científica aos estudantes, identificar estudantes talentosos para selecioná-los para a Olimpíada Internacional, motivar professores e estudantes para o estudo e aprendizagem da física, proporcionar atividades de atualização para professores,
contribuir para a investigação do processo ensino-aprendizagem de física, aproximar pesquisadores da universidade com professores e estudantes do ensino fundamental e contribuir também para a realização de diagnósticos de ensino e aprendizagem na área do ensino fundamental de física. Certo? É muito bonito isso, né? Vamos dizer assim, o que a gente pode cumprir disso? Vamos dizer assim que a gente cumpre menos que 50%. Qual que é um dos pontos fracos aqui? Um dos pontos fracos é certamente envolver mais o professor, tá certo? Ou seja, fazer programas de atualização de professores que participam da Olimpíada. E também fazer com que a universidade chegue até o professor. Por quê? Porque do jeito que a gente organiza a Olimpíada, né? Vou mostrar para vocês, mais para frente, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente participa com alunos do 8º e 9º ano, e do ensino médio fundamental, e do ensino médio, 1ª, 2ª, 3ª, e também 4ª séries, que é o ensino técnico. São escolas, isso aqui para a Olimpíada Brasileira de Física, do sistema público, municipal, federal e estadual, sistema privado e escolas ligadas a fundações. Né? Ela é composta por 3 fases, são mais ou menos 500 mil alunos. Isso aqui é uma estimativa que os próprios professores fazem de participação. Essa é uma primeira fase. Uma segunda fase, os alunos fazem em sedes regionais, em nível estadual, e da ordem de 40 mil, 30 mil, 40 mil, 20 mil alunos, depende muito do ano, participam disso. Isso aqui é uma prova objetiva, isso aqui é uma prova aberta, e a terceira fase é uma fase restrita, a participação de aproximadamente 3 mil alunos nas coordenações estaduais. Essas coordenações estaduais são instituições públicas de ensino, universidades, institutos federais que organizam. Aqui no Rio Grande do Norte é o Instituto Federal, certo? Tem alguém aqui do Instituto Federal? É aqui, né? Coordenador estadual. Mas entrou agora há pouco tempo. Primeiro ano, então. Tá. Então, eu fiquei até 2014. Bom, e na terceira fase, existe uma prova experimental, individual para cada aluno. Ou seja, a ideia é produzir material para todos os alunos e também dar condições para esses alunos fazerem a prova. Tá certo? Bom, o regulamento, né, tem o que são as questões, depois podem entrar no site lá. Basicamente, esse regulamento aqui está desde 2008, 2009 sem mudar. Tá? E aí, como que ela é organizada? Existe um comitê nacional, as coordenações estaduais em todos os estados do Brasil, subcoordenações estaduais que podem estar em escolas, né? E aí tudo isso é gerenciado lá em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Física. Oi. Não, para as escolas. As escolas se cadastram e pode ter um responsável ou até 2 professores responsáveis na escola. Bom, uma das coisas que a gente tenta implementar, né, é que a gente sempre estava tentando fazer a Olimpíada temática, né? Então, isso aqui é um cartaz, né? Então, sempre um evento relacionado com o ano. Então, 2003 foi o Ano Internacional de Cooperação pela Água. Então, tentamos direcionar as perguntas para alguma coisa sobre energias renováveis, sustentabilidade, então fazer provas temáticas. O ano de 2015 foi o Ano Internacional da Luz, então o tema foi luz, certo? Em 2014, Sol, a energia do presente e do futuro. Ou seja, fazer com que esse tema tenha um foco dentro das questões, tá certo? E mais recentemente, depois eu vou mostrar para vocês, nós tínhamos começado em 2012 atividades paralelas, né? E aí o novo coordenador, ele também faz essa atividade. Uma das atividades é fazer ilustrações. O ano passado o tema foi a partir do livro de Newton, né? Principia. E aí pede para os estudantes fazerem o desenho que eles quiserem, tá certo? E aí
o coordenador, o professor Machida, ele pega esses desenhos e coloca no cartaz do ano seguinte. Então, o primeiro lugar, né, foi esse aqui, tem a maçã, né, é o jeito que o aluno vê, né, interpreta, ele tem o tema lá, né, então ele tem que dar uma olhada, o que é o livro Principia, certo? Newton, quem que é, então ele faz a estilização dele do jeito que ele quer. Então, aparecem coisas muito interessantes, tá certo? Como a Gabriela falou, arte na ciência, você tem que dar um estímulo para o aluno e depois esperar o que ele vem. Né? Tem coisas, eu vou mostrar para vocês depois outros. E aí eles ganham prêmios, né? Não necessariamente esses são os melhores alunos de física, mas são os melhores artistas, assim dizer, durante o... Ao todo, como eu falei para vocês, mais ou menos, isso aqui é uma distribuição por estados, né? Certamente São Paulo é o estado que tem maior participação na Olimpíada, sempre, né? A gente tem também uma participação, o Ceará também tem uma participação grande, mas tem alguns estados que tradicionalmente não participam, né? Minas Gerais tem um potencial grande, mas não tem uma participação grande. O Rio de Janeiro também não tem uma participação grande na Olimpíada. Estou falando isso pela própria proporção de escolas e estados que participam, tá certo? Isso aqui é o número de escolas que participam, certo? São Paulo, ele tem muito mais escolas e muito mais participando durante. Na segunda fase, depois que é feita a prova, é estipulada uma nota de corte. Então aqui você tem a previsão de alunos e escolas na primeira fase, não era essa aqui? Isso aqui é escolas públicas. Escolas públicas. Tirando daqui, isso aqui são tudo. Né? E esse aqui são só escolas públicas, certo? Então, a gente tem uma participação praticamente um pouco menor na Olimpíada Brasileira de Física, tá certo? As escolas públicas, elas têm uma certa resistência de participar da Olimpíada. Bom, aí, escolas particulares. Isso aqui é previsão de alunos classificados para a segunda fase, é uma porcentagem da ordem de 25 mil. Aí depois dessa prova a gente tem uma outra seleção participando da terceira fase. Aí você pode ver, né, essa distribuição aqui de alunos, ela basicamente segue o que todo mundo sabe, tá certo? Pelos indicativos do IDEB. Então ela é muito parecida com indicativos do IDEB. Não vou fazer essa. Ceará tá legal. Até o Fernando vai falar isso. Oi? Piauí também está legal. Piauí, né? Se você pegar as escolas melhores ranqueadas no Enem, né? São Paulo, Ceará, Piauí, Minas. Basicamente, as melhores escolas. Oi? Uhum. A evasão é grande. Isso. Uhum. Então, nós, depois de um certo tempo, a gente dá oportunidade para a própria escola do aluno ser sede. Então, não precisa ser na universidade, pode ser na própria escola, desde que ela se comprometa com sigilo, com aplicação, devolução de provas e tudo isso. Tá certo? Então, uma das coisas que a gente tenta implementar é a prova experimental. Né? Isso é um esforço grande que a gente tem fazendo. Então, o aluno, ele é submetido, cada aluno desses tem um aparato experimental. Essa aqui foi uma prova de 2008. Tá? Uma prova simples de lei de Hooke, quando ele media a deformação aqui com arruelas, né? Depois fazia o gráfico. Tá certo?
Essa aqui já é uma prova de 2014. A gente passou de 500, 200, 300 provas experimentais para 3.000 provas experimentais. Então, isso aqui não é um laboratório, não tem mais como você colocar tanto aluno fazendo uma prova experimental no laboratório. E a ideia foi fazer coisas simples que o próprio aluno pode fazer medidas na sua mesa, na sala. Porque senão, não tem como realizar uma atividade experimental, porque não tem laboratório suficiente, nem na universidade, para tanto aluno assim. Tá bem? Então, aqui está um aluno, dá para fazer ela fazendo gráfico. Né? Isso aqui, tem muita coisa interessante se você pegar as provas de análise. Isso aqui ele aprende a fazer em matemática. Né? Matemática, quando ele faz um gráfico, o professor de matemática ensina ele a fazer, isso aqui chama reta, como é? Suporte, alguma coisa assim. Geralmente em física você não tem isso, né? Nos cursos de física da graduação já não se coloca mais isso, mas tudo bem, tá certo? Então você pode ter uma percepção de como que, olhando essas provas, deficiência que os alunos têm, quais são os erros que eles cometem, tá certo? E aí dá para fazer um diagnóstico, tá certo? A gente nunca conseguiu fazer isso, porque é um trabalho hercúleo. Teria que ter alguém que se dispõe a pegar todas essas provas, olharem, ver quais são os problemas. Eu até ofereci uma vez para o Nelson Studart, que eu tinha umas provas que eu não queria jogar fora, se alguém do mestrado profissional queria pegar isso aí, fazer uma análise. Mas também acho que não foi para frente, porque depois não me falou nada, aí acabei jogando tudo fora. Porque era muita prova e eu não tinha mais lugar para guardar. Tá certo? Minha sala já estava cheia de tranqueira, então eu acabei jogando tudo fora. Mas é um material muito bom que se perdeu. Bom, como que é possível fazer um material simples? É possível fazer ótica em cima de uma mesa, né? Com o kit lá é possível. A gente fez uma fonte mais simples ainda que aquela lá. Né? 2 pilhas, um LED, e aí a gente conseguiu fazer um tubinho e fazer uma fenda só, e aí traçava. Então o kit experimental era uma caneta, um lápis, uma régua, um transferidor, poderia ser uma lente ou uma lâmina de face paralela e a fonte. Né? E aí, provado que dá para medir o índice de refração. Essa era a atividade. O aluno tinha que fazer a medida do índice de refração, medindo o desvio linear de uma placa de faces planas paralelas. Tem muita física aqui. Né? Ele tem o desenho dos raios. Tá certo? Tudo bem que o feixe aqui ele é um pouco divergente, mas isso não altera o resultado. O que é o índice de refração? Por que aí faz uma série de perguntas baseadas no que ele está medindo, tá certo? Aí pede para ele fazer com várias inclinações. Então dá para fazer muita coisa com coisas simples, tá certo? Quanto custa fazer isso? Isso custa, na época, custou R$15, tá certo? Vezes 3.000 não é muito, se você for ver. E qual que é a ideia? A ideia é que nós fabricamos esse material, distribuímos para todo o Brasil. Os coordenadores têm que efetivamente pegar esse material e colocar na licenciatura. Era essa a ideia. Ou seja, acabada a prova, o aluno não leva o kit embora, certo? O kit volta para a coordenação e o coordenador aplica isso para os alunos do curso de licenciatura. Tudo bem. Então, São Paulo tem muito aluno? Tem. A gente sempre fazia uma redistribuição. Quais são os coordenadores que querem aplicar mais? Então, tem lá, em São Paulo tinha 1.000. Não dá para usar todos os 1.000. Então, a gente fazia sempre uma redistribuição para estados que queriam. Então, durante, sei lá, quase 10 anos, os cursos de licenciatura, então, tinham kits de ótica, tinham kits de eletricidade, ou seja, os alunos de licenciatura que participam também de programas como o PIBIC, né, pegavam esse material e levavam nas escolas e faziam atividades de estágio. Então, era essa a ideia. Então, durante as reuniões que a gente tinha de coordenação, a gente sempre enfatizava isso. Então, veja, por trás desse evento é possível você também influenciar no professor de física. Quer dizer, essa é uma ideia. A eficiência, ela é baixa, você tem que sempre continuar, não pode parar. Tá certo? Não. Tem estados que usam muito, tem estados que não usam nada, tá certo? Isso tudo depende do local, tá certo?
A gente sempre, quando faz a reunião, a gente sempre enfatizava isso. Olha, isso tem que ser usado com licenciatura. Então, pode usar até no bacharelado. Né? Então, é uma coisa efetiva, que é uma coisa real. Às vezes, universidades não têm material, então a gente está proporcionando esse material para as universidades. Bom, então essa é uma ideia. Atividades extras também, que aquilo é o seguinte, é uma oportunidade do aluno ir até a universidade. Então, pode ser feito atividades de difusão de ciência durante a própria Olimpíada. Né? Então, eles podem fazer treinamento com equipamentos mais sofisticados em laboratório, tá certo? E discutir com monitores e professores. Bom, então essa é basicamente essa Olimpíada. Então a gente produz material, produz provas, tá certo? Essas provas elas também servem como elementos para os professores trabalharem com os alunos, material para os professores. Aí, como eu falei para vocês, a gente sempre faz uma temática para universo em escala planetária, fontes renováveis de energia e assim vai. E aí a gente criou um concurso de ilustrações, além disso um concurso de fotografia, concurso de problemas para professores. Os professores têm que enviar problemas para nós julgamos esses problemas e aí o professor também pode, os melhores problemas são publicados. A eficiência disso foi muito baixa. Né? O professor, ele, por vários motivos, ele tem muitas aulas, ele não, certo? Fazer um problema inédito é uma coisa difícil, mesmo para o professor. Certo? Então o professor, o que ele usa aqueles problemas que estão no material do sistema que ele usa. Fazer problema inédito não é uma coisa simples. Aí, oi? Isso, mas a gente queria problemas simples, né? Mas ligado a esse tema aqui. Então faz um problema de fonte renovável de energia. Tem que ser inédito, né? É uma arte fazer problemas bons, né? E também fazer uns desafios, né? Para motivar os alunos a participarem de uma... Então isso aqui, ó, é um desenho feito, né? Energias renováveis. Então tem um... Tudo bem, isso aqui é uma coisa artística do aluno. O aluno, a escola dele participou da Olimpíada. O aluno não gosta de física. Então, como motivá-lo a, pelo menos, em ter uma noção de ciência? Faz um desenho bonito, né? Então tem uma rosa crescendo aqui com o sol, a água, aqui tem os geradores. Pelo menos ela teve que ver, né? É uma menina, né? Ela teve que ver qual que é o formato de uma pá, de uma turbina, se são 3, certo? Então, isso tem uma certa pesquisa aqui e também desenvolveu a habilidade dela, né? Essa é uma foto muito interessante. A foto, ela tem que ter alguma coisa ligada com física, certo? E tem que ser uma foto interessante. Então, uma menininha segurando aqui, né? Bem tranquila, uma garrafa de 20 litros de água, tá certo? Então, acho que foi o irmão dela que tirou. E depois ele tem que explicar. Não só tirar a foto, mas ele tem que mandar uma... O que é a foto que ele tirou? E tem milhares de fotos que a gente recebe muito interessantes, tá certo? Então, mas, por exemplo, essa menininha aqui, né? É fácil levantar a água? Fácil, né? Por quê? Deve ter perguntado para o irmão dela, certo? Então, coisas simples que você pode estimular os alunos a fazerem. E se você estimular o aluno, ele responde. Você só precisa dar oportunidade para ele. Desafios, né? Aí, então, o aluno pegou uma forma de bolo e fez um coletor solar. E aí mediu a temperatura, quanto de água ele tinha que usar. Então, não. As fotos, elas são disponibilizadas, mas esses trabalhos aqui, acho que não. Não, nunca disponibilizamos. Pode, dar crédito, isto. Esse material adicional que tem que ser feito, teria que ter mais pessoas interagindo para... Às vezes você fica mais focado na coordenação e no que tudo ande bem e acaba não fazendo uso desse material aqui. Bom, isto. Isto, exatamente. É uma ideia, né?
Então, Olimpíada para os estudantes, para os professores, e uma das coisas que a gente sempre fez, né, enfatizou é o seguinte: as provas, quem corrige as provas da Olimpíada? Né? A da primeira fase são os professores, e as da segunda e da terceira são alunos da licenciatura. A gente utiliza as provas para os próprios alunos de física também, graduação, para eles corrigirem as provas. Se eles forem professor, para ser professor, você tem que também saber avaliar. Então, você monta uma equipe com vários alunos, certo? Eles recebem um pequeno prolabore aí e eles corrigem as provas. Isso é muito interessante, porque eles mesmos discutem erros que os alunos cometem durante as provas. Olha, aquele aluno lá. Aí depois, às vezes, o aluno não consegue fazer nada, então ele sente e escreve uma historinha. Então, um conta para o outro aquela historinha. Olha, estou aqui fazendo a prova, não sei de nada, mas, sabe? Aí começa a contar da vida dele. Então, tem muita história dessa. Né? Então, isso faz também uma parte, ou seja, a Olimpíada também pode ser um suporte para a formação de alunos de licenciatura. E de graduação também, bacharelado. Bom, então essa é a Olimpíada Brasileira de Física, né? Nacional. Como eu disse para vocês, ela seleciona, né? São 9 alunos, aqui seria a pirâmide, né? Então essa é a base da pirâmide, começa a Olimpíada, então 3 fases, desses 500 mil, 200 mil mais ou menos, né? A gente seleciona 60 alunos que participam de esses alunos são selecionados aqui, eles participam de um treinamento. E desse treinamento, num ano, a gente seleciona 18, aí tem mais uma prova, aí nós selecionamos 9. Esses 9 são... Oi? Oi? Pode, claro. Isto. 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 Sim. Sim. Exatamente. Né? Vocês se reuniram no começo, sempre começo do ano, janeiro, fevereiro ou março, é feita uma reunião nacional em São Paulo, onde todos os coordenadores vão lá, ficam 1 ou 2 dias, 2 ou 3, acho que 2, né? 2 dias, eles se reúnem, discutem todos esses aspectos aqui, certo? Correção, forma de correção, tá certo? Aí, qual coordenador se dispõe a fazer tal coisa, tá certo? Então, esse site é... não. A SBF, ela faz todo o sistema de notas, isso tudo é feito lá. Tá certo? Poderia. Tem funcionários que fazem isso lá. É só ficar lá. Agora tem que falar com o Marcos Pimenta. Tem que chegar para ele e falar, olha. Isto. As provas, né? Isto. Uhum. Você pode ver pelos dados ali, né? Não. Mas o Ceará também, se você for comparar... mas o Ceará... 5 minutos. Só falar, o Ceará também, ele é uma coisa assim, que tem que tomar cuidado, né? Se você olhar assim, mais no interior do Ceará, escolas públicas também, você vai ver que não é uma coisa complicada também, tá certo? Né? Fortaleza é uma ilha. Não, o Centro-Oeste, de uma forma geral, é um desespero, né? Mato Grosso do Sul, Tocantins, tá certo? Ali isso é
basicamente é por causa... Vem de uma... quanto o professor ou quanto aquela comunidade dá tem poucas universidades e pouco. Agora, com o aumento dos institutos federais, melhorou muito. Tá certo? Por quê? Tem muita gente boa nos institutos federais que estão ajudando a fazer isso. Pessoas de universidades, às vezes, eles têm uma burocracia enorme. Então, para ele fazer uma coisa a mais, não que nos institutos também não tenham, é só que nos institutos está mais próximo. E a pressão para você ter uma ciência mais, desenvolver ciência, fazer uma publicação, tá certo? A progressão lá é um pouco mais diferente do que na universidade. Então, no Instituto Federal, o professor pode progredir sem produzir 10 trabalhos por ano. Então, estou falando besteira? Não, né? São diferentes. Então, isso é uma das coisas que a gente viu muito nos últimos anos com o crescimento. Oi? Também. Mais ou menos. A UBMEP, ela teve o seu momento de muito dinheiro, tá certo? Mas se a gente começar a analisar os dados a fundo também, a gente vai começar a descobrir uma série de coisas, mas isso depois a gente pode conversar. Evasão, quantas pessoas fazem prova. Então, a gente gosta muito, quem coordena gosta de números, tá certo? Porque gosta de chegar lá no ministério e falar, ó, nós temos 20 milhões participando, 20 milhões vezes 3 dá 60 milhões. Esse é o que eu, sabe? Esse é o custo que eu quero. Então, tem que ser. Bom, então, esses alunos são selecionados, tá certo? Aqui são alunos premiados do Brasil, a equipe do Brasil no México, né? Uma das... Então, eu tirei essa foto porque foi especial. Esse aqui é do Rio Grande do Norte. Ele estava estudando no Ceará, mas ele era daqui. Foi cooptado pelos cearenses, tá certo? Conhece ele? Seu aluno. Então, ele é do Rio Grande do Norte, medalhista, menção honrosa, tá certo? Esse aqui, professor no ITA. Esse aqui, ele estudou em Cornell. Eu não sei o que ele faz, ou Cornell ou... Bom, alguma universidade... Fez universidade lá, tá certo? Esse aqui estudou na École Polytechnique. Esse aqui também estava nos Estados Unidos. Ele eu não sei. Não sei. Vem, ele estava no ITA, ele foi para a École Polytechnique na França. Tá certo? E roubam tudo, né? Não fica nenhum aqui. Não, roubam não, no bom sentido. Não, tá certo. Oi. O time ele tem que fazer a Olimpíada de Física, ser selecionado nos 60 melhores do primeiro e segundo ano, fazer uma prova, passar para 18, depois fazer uma outra prova e passar para 9. Então você tem uma peneira, tá certo? Então bem grande. Tá certo. O Ivan agora passou. O Fernando aqui, ó, ele foi medalhista em 2006, Singapura, professor. Fernando. O Alisson. O Ivan, professor no ITA de Física. Eu fiz o ITA, mas agora é professor de Física. Esses que vem... Sim, é o Robson, né? Ferreira, né? Era lá de São Carlos. Bom, esse aqui eu coloquei também para mostrar que também temos garotas que ganham medalha, que vão na Olimpíada, tá certo? Chega lá, tá certo? Foi lá, antes de fazer a prova, antes de ir no Chile, ela foi fazer o cabelo, tá certo? É sério, né? É verdade. Ela falou assim que eles foram para São Carlos, ficaram uma semana lá, ela falou assim, nossa, eu estou com o cabelo muito feio, preciso dar uma arrumada. Tá certo. Nenhum problema. Então essa que é. Exatamente.
Tá certo? Então as mulheres participam em pequena quantidade, mas participam, é possível. Luana. Luana começou a fazer física na USP e foi para a École Polytechnique, na França também. Né? Cearense, paulista, cearense. Né? Então, paulista, cearense. Oi. Não é muita diferença, não. Não é muita. Aqui, no México, com um prêmio Nobel, esse aqui foi aquele que descobriu o quasar binário, esqueci o nome dele. Está escrito Taylor, Joseph Taylor. Tá certo? Aqui uma pequena resumo da participação do Brasil, né? Desde 2000, as medalhas, né? A gente começou, a partir de 2006, 2007, né? A gente mudou a preparação, porque nessa época aqui, foi uma época do anos miraculos do Brasil também aqui, né? O dinheiro começou a surgir daqui para cá. E aí a gente, é sério, anos miraculos. Se você for ver lá no PISA também, tá certo? Olha só que interessante, no PISA nós começamos a crescer daqui. Aqui nós começamos a crescer também de 2018 para cá, tá vendo? Ó, a gente não ganhava um bronze, aí depois começamos a vir para cá já, tá vendo? Por que isso? Investimento. Tá? Começamos a ganhar bastante dinheiro, quer dizer, bastante não, suficiente. Começamos a treinar melhor os estudantes, certo? Para a Olimpíada Internacional, e isso se reflete, tá certo? Qual a diferença do estudante nosso para o estudante de Singapura? Nenhuma. Só que o de Singapura, ele vai na universidade, ele treina com professores, conversa, tem aula, sabe? Faz um monte de treinamento. A gente começou a fazer a mesma coisa. E aí, começou a dar resultado. Tá? E você vê que isso aqui se mantém. Por quê? E ganhamos como se fosse um momentum. Agora as escolas, tem muitas escolas agora que preparam os próprios alunos, tá certo? Criou-se essa tradição. Né? As escolas também contratam bons professores e assim vai. Tudo é uma roda. Porque as escolas, elas viram que esses estudantes, todos os estudantes que ganharam medalha de ouro no Brasil, estudaram no MIT. Ou vão estudar. Todos. Tá certo? Hã? Porque ganhar uma medalha de ouro, né? Olimpíada Internacional de Física é o seu passaporte. Tá certo? Você aplica lá, eles escolhem você. E esses estudantes, eles sabem. Oh, two. It's not three, it's two. It's two bronze. No, yeah. This is 3, 2. Yeah, I made a mistake. Oi. Não, é que assim, não é, são 30 e poucos medalhistas de ouro, né? Você tem o top, o top winner você tem, né? Você tem o top winner, aí depois você tem até uma nota é medalha de ouro, aí depois você tem de uma nota até uma nota é medalha de prata. Então não é só uma medalha. Então temos todo estudo. Né? Aqui é a Olimpíada Ibera, deixa eu acabar rápido, que o Vanderlei está. Olimpíada Americana de Física, né? Nós somos o top da Iberoamérica, hoje, né? A gente não começou tão bem assim, né? Mas depois, se você for ver aqui, a gente tem 30 de ouro, 17 de prata e 17 de bronze. Então, não tem nenhum outro país hoje na América do Sul com o nosso desempenho, certo? Nem Cuba, né? Fica longe. Sim. Mas o sistema de ensino deles ainda é bom, né? Eles ainda é bom. É muito bom. Mas a Croácia tem 4 milhões de habitantes e está na final da Copa. Bom. Oi. Bons estudantes de física. O Peru é um bom. O Peru é, vamos dizer assim, hoje deve estar em segundo ou terceiro
Quanto que ele está? Segundo? Terceiro? Peru? É. Segundo. Na matemática ele fica em primeiro e segundo, né? Peru? É. São muito bons. Tem uma base muito boa. Não. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, em 2013, a gente teve 5 prêmios Nobel de Física, né? Bill Phillips, mais o professor Daniel Kleppner, o Eric Cornell, o Sérgio Roche e o David Wineland também, e o Hershbach, que é de Química, né? Então, são 5 prêmios Nobel que estavam lá no evento com o Vanderlei. E a gente pegou a oportunidade e fez eles participarem da cerimônia de premiação, né? Aqui o Glaucio era presidente do CNPq, também deu muito apoio à Olimpíada, né? Glaucio Oliva. E aí os nobres entregaram as medalhas só para o estado de São Paulo, né? Isso aí foi muito interessante, porque ficaram acho que umas 2 horas assinando lá. Todo mundo queria que eles fizessem um autógrafo aqui na fita da medalha. Então, todos eles têm uma medalha com 5 Nobel signatures in the medal. So, é uma coisa, assim, acho que nenhum lugar do país teve isso, né? Nenhum lugar do mundo, acho que teve uma. So, how many Nobels? It's very difficult to invite a Nobel laureate to go to Olympiad, yeah? At least 1 or 2. A Nobel laureate to come to International Physics Olympiad. You know, if this year there will be some? No, not every year. So it's very difficult, yeah? They are very busy. So 5, yeah. But they are invited to another event. So we just accomplish everything, yeah? Bom, e aqui está, né? Cada ano o Brasil manda estudantes. Aqui é interessante que cada um faz um logo, né, bem estilizado. Aqui tem 2003 foi Einstein e foi em Taiwan. Aqui um pêndulo. Aqui está IFO com H cortado. Então tem bem estilizado. O México aqui colocou a radiação de corpo negro, certo? Isso aqui colocou um átomo. Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Tá certo? Obrigado pela atenção. Pessoal, nós vamos na sexta, discutir durante 1h30 todas as questões.